meus queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje vamos falar aí sobre o sistema excretor. Hoje a gente vai conhecer primeiro os conceitos, falar sobre a excreção, tá? E a classificação dessas excretas e os tipos de sistema excretor que a gente tem aí no reino animal. E aí eu já deixo uma pergunta para vocês. As aves, elas urinam? Vocês já viram alguma ave fazendo xixi? Coloquei aqui a imagem do pica-pau, né? Não sei se vocês já viram a ave em si ou apenas no desenho. Se nunca viram, aqui está nosso querido pica-pau. E aqui a gente tem as fezes desse animal. Se a gente perceber essa parte branca, ela é o que seria a urina desses animais. Então, como esses animais eles não possuem bexiga, o que acontece? Eles tomam água, tá? Essa água desce, vai para o estômago, vai para o intestino, é absorvida. Vai para os rins, onde ela vai ser filtrada, e essas excretas, né, provenientes da filtração, elas vão se unir com as fezes desse animal. E o nome dessas excretas esbranquiçadas é urato. Então, como a gente sabe que as aves possuem cloaca, que é uma região ali onde você vai ter a eliminação de excretas, o final do tubo digestivo e a parte reprodutiva deles, você vai ter tudo isso interligado, você vai ter ali a secreção de um material só, que seriam ali as fezes, porém contendo essa parte esbranquiçada que é formada pelas excretas do sistema urinário, que a gente chama de urato. Então, teoricamente, as aves não urinam, mas elas produzem excretas que são secretadas pelo corpo. E os bebês, eles urinam? A gente sabe que o bebê está lá dentro do útero, está em desenvolvimento, e aí, será que eles conseguem urinar? Eles fazem cocô, propriamente dito, tá? Em relação às fezes, não, tá? Porque eles não comem, eles já recebem os nutrientes prontos. Eles até produzem uma espécie de gosma amarronzada, que a gente chama de mecônio, mas isso não são as fezes. Tá? Em relação à urina, sim, eles urinam a partir da 16ª semana de vida. Então ele já consegue produzir urina. Mas, como ele não possui muitas impurezas para excretar, a urina ela é basicamente formada por água. Tá? E ele secreta isso lá na bolsa amniótica, formando ali o líquido amniótico que vai proteger aquele bebê durante o período de gestação. Então, os bebês urinam? Sim, a partir da 16ª semana de desenvolvimento. E aí a gente entra nos tipos de excreta. A gente tem as que são mais tóxicas e as que são menos tóxicas. Então, a gente tem 3 tipos aí: amônia, ureia e ácido úrico. Então, essas excretas elas são formadas por compostos nitrogenados, tá? Provenientes da quebra de proteínas, tá? E são os nossos lixos metabólicos, são nossas excretas. E elas precisam ser descartadas pelo sistema excretor. Então, mais à frente, a gente vai ver o funcionamento desse sistema excretor do nosso corpo. Tá? Mas aqui a gente tem o seguinte, falando das excretas propriamente ditas, a gente tem a amônia, que ela tem uma solubilidade em água muito alta, porém ela é muito tóxica. Tá? E ela vai estar presente aí principalmente nos peixes ósseos, em alguns moluscos, em equinodermas e também em quinidários e crustáceos. Tá? Então, se a gente parar para ver, larvas de anfíbios são aqueles animais que vivem aonde? Em ambiente aquático, justamente pela facilidade de ter ali um contato maior com a água e aquela toxina, aquele composto nitrogenado, aquela excreta que é a amônia, se dissolver logo e sair. A gente tem a ureia, que ela está mais ou menos aí no termo de solubilidade na água, tá? E ela tem a toxicidade mais ou menos também. E onde que ela está presente? Peixes cartilaginosos, como tubarão e arraias, anelídeos, mamíferos e anfíbios adultos. Então, a ureia é o tipo de excreta nitrogenada que a gente produz. Tá? E quando a gente fala do ácido úrico, ela é pouco solúvel em água e pouco tóxica. Então, a gente tem essa excreta presente em quem? Naqueles animais que vão colocar ovos. Por quê? Porque a toxicidade é baixa. Imagine se a toxicidade fosse alta e aquele organismo sendo gerado dentro de um ovo. Ele ia morrer afogado ali na própria excreta nitrogenada. Então ela não poderia ter uma toxicidade muito alta. E o que a gente tem aí como exemplo? Aves, répteis e também os insetos. Então aves e répteis colocando ovos
ovos com casca, como a gente conhece, tá? Com aquela casca rígida, e ali dentro a gente vai ter o embrião se desenvolvendo. Ele vai produzir excretas? Sim. Em forma de quê? Ácido úrico, que é uma forma pouco tóxica. Logo, aquele embrião não morre para o próprio composto que ele produz. E a gente tem a classificação dos animais em relação às excretas nitrogenadas. Então a gente vai ter os aminoetélicos, que vão ser aqueles que vão produzir como excreta nitrogenada amônia. Tá? A gente vai ter que a gente tem os peixes ósseos, como eu falei. A gente vai ter os ureotéricos, que vão ser aqueles que vão produzir ureia como compostos nitrogenados. Então você tem os mamíferos de maneira geral. E a gente tem os uricotéricos, que vão ser aqueles que vão produzir ácido úrico. E aí quem que a gente tem como exemplo desses caras? A gente tem as aves, a gente tem os répteis e a gente tem alguns insetos. E a gente tem alguns insetos também. Ali na imagem, ignorem ali o caranguejo, o escorpião. Nesse caso a gente tem que olhar para quem? Mosquito, abelha, borboleta, que são aqueles caras que vão produzir esse tipo de excreta. Tá? E como eu falei para vocês, a questão do ovo, a importância dessa excreta ela ser pouco tóxica, porque o indivíduo vai ficar ali dentro algumas semanas produzindo aquela excreta. Se ela for tóxica, o que vai acontecer? Ele mesmo vai se matar. Ela tendo uma toxicidade muito baixa, ele consegue sobreviver ali o tempo suficiente, tá? Liberando as excretas ali dentro, mas não causando nenhum mal a ele. Então ignore na imagem ali a aranha, o escorpião, o caranguejo, tá? A lacraia. Foquem ali na abelha, no mosquito, nos besourinhos ali e na borboleta. E como funciona a excreção nesses invertebrados? A gente tem no caso das planárias a presença de células flamas. Então no caso das planárias você vai ter uma rede de canais ali chamada protonefrídeos, tá? Onde você vai conseguir filtrar aquela substância a partir dos cílios presentes nas células flamas, que vão ser responsáveis também pela excreção daquela substância. Então ele não tem um rim, uma bexiga, um aparelho excretor assim desenvolvido, mas ele possui já alguns mecanismos ali que vão atuar na excreção da substância que corre dentro do corpo dele. E aquela substância que foi filtrada, ela vai ser liberada pelos poros que ficam ali distribuídos ao longo do corpo daquela planária. Então, no caso das minhocas, principalmente, a gente tem a presença dos metanefrídeos. O que vai acontecer? Você vai ter regiões ali onde você vai ter a formação de um filtrado pelo nefrostoma, tá? E aí você vai ter a reabsorção de quê? Água, sais minerais e glicose. Então já tem ali uma diferença em relação às células flamas. Nesse caso aqui, você tem a reabsorção de certas substâncias. E aí, o que não for aproveitado, ou seja, o que for excreta, vai ser liberado pelos nefrosporos, que ficam distribuídos aí por todo o corpo daquela minhoca. Então, no caso dos insetos, propriamente dito, a gente tem a presença ali dos túbulos de Malpighi. E você vai ter uma relação deles muito íntima com o quê? Com a hemolinfa e com a hemocele. Então, ele vai fazer ali aquele processo de filtração. Então, esse túbulo de Malpighi ele vai ter um contato muito grande com essas regiões. O que ele conseguir absorver, ele vai jogar no intestino. E no intestino desses animais, você vai ter a absorção de substâncias desejadas ali. O que não for desejado vai ser liberado lá pelo ânus daquele animal. E aqui vale a pena a gente comentar o seguinte. Alguns crustáceos, no exemplo aí o camarão, ele possui glândulas verdes, que vão ser glândulas responsáveis pela excreção. Ou seja, essas glândulas ficam na região da cabeça. Tá? Por isso que as pessoas geralmente retiram a cabeça do camarão para poder comer, porque falam que ali dentro tem sujeira. E essa sujeira é proveniente da onde? Do processo ali feito pelas glândulas verdes, que ficam na região da cabeça daqueles animais. E aí, falando do sistema excretor dos vertebrados, ele é um pouco mais complexo. Você já vai ter aí no primeiro momento a formação de um néfron, que vai ser uma estrutura extremamente importante em organismos mais desenvolvidos de filtragem de substâncias.
Tá? Então você tem aqueles que são pronéfros, então você tem aqueles que são considerados pronéfros, tá? Onde você vai ter em animais bem simples, bem ali presente em larvas de anfíbios, onde você vai ter ali a filtragem de substâncias no celoma feita pelo nefrostoma. E aí você vai ter um canal excretor e aquilo vai ser liberado por... Então você tem um sistema ali bem basicão. Tá? Quando você esses são os tipos de rins. Quando você fala de um rim mesonefro, como é que acontece? Então nesse mesonefro ele já é um pouco mais evoluído. Você vai ter ali a formação de uma espécie de glomérulo, onde você vai ter a absorção, né, a filtragem de substâncias do plasma, nefróstoma, né, vindo da cavidade celomática. Então aquilo vai ser, de certa forma, filtrado mesmo, onde você vai ter uma presença ali de capilares sanguíneos muito grande, e aí você tem a formação da excreta e ela sai pelo devido lugar. Então onde que a gente vai ter isso presente? Em embriões de répteis, aves e mamíferos, e também em peixes e anfíbios adultos. E aí a gente já tem aqueles caras que possuem um sistema circulatório totalmente fechado, mais desenvolvido, são os metanéfros. Qual vai ser a função dele? Ele não vai ter mais nenhuma ligação com a cavidade celomática. O negócio dele vai ser o quê? Especializado em filtrar o sangue. Então a gente vai ter uma célula especializada chamada nefro. Tanto é que se você tiver algum problema nos rins, você tem que procurar um nefrologista, porque é aquele médico que vai cuidar dos seus rins. Tá? E de quem especificamente? Dos néfrons, que são células, são estruturas que formam os rins. E elas vão ser específicas em filtragem de sangue. Então você tem a entrada de vasos sanguíneos ali, onde você vai ter todo um processo de absorção, reabsorção e excreção. Isso vai ser mais visto melhor no próximo capítulo. E aí você forma as excretas dessa forma. E o tipo mais evoluído, como eu falei, está presente em quem? Répteis adultos, aves e mamíferos também adultos. Falando aí um pouco da osmorregulação em peixes, o que seria essa osmorregulação? É o controle hídrico dentro dele. Como é que isso funciona? A gente tem peixes que são marinhos e tem peixes que são dulcícolas, e o corpo deles funciona de maneira diferente. Por que eu digo isso? Isso aqui é interessante para as pessoas entenderem que peixe também bebe água. Tá? E por que eu digo isso para vocês? Por que eu digo isso para vocês? Os peixes marinhos, o corpo dele em relação ao mar é hipotônico. Ah, como assim, professor? Na água do mar tem mais sal do que dentro daquele peixe. Então, o certo seria acontecer o quê? Ele perder água para o meio ambiente, correto? Mas para ele não perder água e se desidratar, o que ele precisa fazer? Beber água. E aí as brânquias vão eliminar o excesso de sal. E eles vão urinar muito pouco. Por quê? Eles já estão perdendo água para o ambiente. Então eles precisam beber para poder manter aquele equilíbrio osmótico dentro deles. Então o corpo desses peixes, o rim deles precisa absorver muito bem a água, reabsorver quase tudo. Por isso que ele elimina uma pequena parte. E por ele estar, por meio em que ele está a ser hipertônico, o que acontece? Ele tem tendência a ganhar sal, a absorver o sal. Então ele também tem que estar eliminando aquilo ali. E quem é que faz essa eliminação? São as brânquias. Então os peixes de água salgada, eles precisam beber água, né? E eles urinam muito pouco para poder manter o equilíbrio hídrico, o equilíbrio osmótico. Já no caso dos peixes de água doce, o que acontece? Eles ganham água, porque o corpo dele é hipertônico em relação ao meio. Porque no caso deles o meio é hipotônico, o meio aquático, em que esses peixes dulcícolas estão, é hipotônico. Ou seja, nesse caso ele vai absorver água por osmose. Então ele não precisa beber água. Ele já está absorvendo o suficiente. E ele absorve tanto que ele precisa eliminar também uma grande quantidade de urina. Olha que relação meio estranha. Aquele peixe que precisa beber água, ele urina muito pouco. Já aquele que não precisa beber água, urina muito. Porque o meio ambiente em que ele está, por concentração ali hídrica, faz com que ele absorva a água muito facilmente. E aí ele precisa produzir uma grande quantidade de urina, muito diluída. E esses peixes também tendem a perder o quê? Sais minerais. Por isso que tem a absorção de sais pelas brânquias. No caso do peixe de água salgada, você tem a eliminação
de sal nas brânquias. No caso de peixe de água doce, ele precisa manter aqueles sais minerais lá dentro, para ele não sofrer com desequilíbrio eletrolítico. Então ele tem que absorver o máximo de sais minerais que ele puder. E quem faz isso são as brânquias. No caso dos condrictes, eles meio que têm um controle ali tranquilo. Tá? Eles vivem em ambiente aquático? Sim. Mas eles precisam ingerir pequenas quantidades de H2O. Tá? E a entrada de água é por osmose, tá? Por conta ali da diferença do meio. E outra coisa, por ele produzir, transformar amônia em ureia, ou seja, transforma o composto mais tóxico em um menos tóxico, aquilo ali fica no corpo dele, aqueles sais de ureia que ele transformou a partir da amônia ficam no corpo dele e agem como se fosse um osmorregulador. Então o corpo dele vai continuar meio salgadinho e lá fora também. Ele mesmo está produzindo os próprios sais, digamos assim. E aí faz com que o corpo dele esteja quase que em equilíbrio com o meio ambiente. Por isso que ele tem pequenas ingestões de H2O. Né? E esses são os condrictes, que são os peixes cartilaginosos e como indivíduos aí a gente tem tubarões e arraias. E aí a gente tem uma glândula muito importante nas aves marinhas, que são as glândulas nasais. Tá? Por elas se alimentarem de substâncias muito salgadas, o que acontece? Aquele excesso de sal ele tem que ser excretado. Aí por onde que ele vai ser excretado? Por essa glândula nasal. Então ele excreta o excesso de sal por ali, tá? Por esses buraquinhos ali, tá? Que vão secretar uma substância produzida pelas glândulas de sal, presente na parte de cima dos olhos desses animais. Então é uma adaptação aí para aquela vida, para aquele tipo de alimento que ele consome, que é um alimento muito salgado. Então, galera, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, tá? Não é um assunto muito abordado por vocês, muito visto por vocês, mas a gente vai entender isso melhor quando a gente falar sobre os seres humanos, que aí a gente vai entender o funcionamento do nosso corpo, do processo de excreção do nosso corpo, que é o que vocês gostam mais, assim, de entender sobre o próprio corpo. Então, estaremos no Zoom para tirar as dúvidas e qualquer coisa podem me procurar. Valeu!